Joaquim de Carvalho entrevista. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Sara. Qual é o slogan mesmo do Renato Freitas? Um de nós. Bacana. Absurdo, né? Eu vi o vídeo. Absurdo, eu nunca vi isso. Da revista aleatória Tira do Voo uma única pessoa. Que coisa estranha. Preciso investigar qual foi a motivação que está por trás disso. Né? Eu ia te perguntar isso mesmo, Joaquim, se você já tinha visto, porque o que todo mundo fala é que, olha, até tem revista aleatória, mas não dentro do voo de tirar a pessoa, né? Não, você tem... Eu um voo uma vez da American Airlines, então eu estava nos Estados Unidos, e aí, por número, antes de embarcar, esses números são selecionados. Então, eu fui com a minha família, 4 pessoas, só eu fui escolhido pelo número, mas você sabia que era uma coisa aleatória e não estava sozinho. Quando eu cheguei na revista, até por conta depois da Torre Gêmea, aquele troço. E aí tinha outras pessoas lá, mas antes do embarque. Tá? Não, nunca vi nada disso, não. Acho que é muito estranho, muito, muito, muito estranho. Isso deve ser algum tipo de denúncia. A própria denúncia já tem como motivação o racismo, entendeu? É preciso fazer uma investigação séria sobre isso. É verdade, Joaquim. Joaquim, nosso convidado está aqui, eu acho que ele estava só posicionando a câmera dele, mas acho que podemos chamá-lo, né? Isso, se já puder chamar, vamos conversar com ele, o Ivan Valente, deputado federal. Boa noite. Ih, tá sem o áudio. Nós estamos ouvindo, Ivan. Eu ouvi um ruído aí. Acho que está entrando aqui. Enquanto o Ivan Valente agora está desativado. É aí mesmo. Deixa eu ver. Oi, pode falar. Estão me ouvindo agora? Estamos. Perfeito. Está ótimo. Para mim está um pouco baixo, mas está tranquilo aqui, porque está em silêncio aqui na Câmara agora. Que ótimo. Vocês me ouvem bem, né? Perfeito. Ouvindo muito bem. O deputado terminou agora a sessão? Como foi? É isso, tá. Agora está na parte de breves comunicados. A pauta já foi vencida. Então, e alguma novidade, alguma notícia importante? É só alguns discursos assim para fechar a sessão de hoje. E alguma novidade hoje, deputado? Aí? Não, porque o Lira está viajando, passeando em Nova York, enquanto de lá ele enfia a faca no Lula, entendeu? Com as emendas secretas e na costura desse centrão, entende? E o governo fica sambando aí para lá e para cá, porque é minoria, né? Então, a semana, na verdade, tem sido bastante fraca no ponto de vista das votações. A maioria são consensuais, entende? Sem pautas com maior vigor, né? Também ninguém está querendo fazer grandes testes depois da retirada do PL das fake news e também da questão do saneamento, né? Agora precisa dar uma arrumada. Então, o Lira sumiu. Está nos Estados Unidos, entendeu? Ele diz que está participando do evento do LID lá, né? Que é aquela empresa de lobby. Aquilo lá é o maior convescote que eu já vi, entendeu? Esse LID. E o pior é que todo mundo vai, viu? Ministro Supremo, político, lideranças, ministro. E é o Dória. Você lembra? Sim, eu sei que uma vez eu fiz um perfil dele, foi a partir do LID que ele passou a ganhar muito dinheiro. Ele ficou realmente de uma fortuna, né? De aproximar empresários de autoridades, seja de que poder for, entendeu? Legislativo, executivo, judiciário, é fato isso, entendeu? Fato que eu já escrevi sobre isso, eu apurei que foi o perfil dele, ele passou a ganhar muita grana a partir do LID, isso é verdade. Agora, você imagina a rede que não faz
uma pessoa que vive no LIDE, essa rede, depois que prefeito de São Paulo e governador, né? Quantos contatos não consegue fazer depois disso? Né? Que o lobby é uma atividade muito rentável no Brasil. Né? E hoje, pela notícia que nós tivemos, eles tiveram lá um café da manhã com um empresário que é Jackson Vadjadja, que é indonésio, e é acusado pelo Greenpeace de ser o maior desmatador do mundo. Então, justamente no momento em que o Brasil luta contra desmatamento, você tem governadores, mais o Arthur Lira, convidado para esse café da manhã. Então, teria esse evento hoje com esse empresário indonésio. Deputado, mas aproveitar a sua presença aqui para nós discutirmos, começando a discussão sobre a sua avaliação sobre aquilo que é considerado derrota do Lula, que foram alguns projetos que não foram derrotados. Qual é a situação? Como é que está o ambiente no Congresso, na Câmara, né, que é onde você está? E se o Lula vai conseguir formar maioria ou ter ali uma regra de governabilidade que garanta a governabilidade? Bom, a gente tem que, Joaquim, sabe, eu acho que nós temos que ver essas duas votações de forma diferente. Tá? Eu acho que a não votação do PL das fake news não veja, embora a extrema-direita tenha carimbado como uma derrota do governo, entende? Esse projeto é um projeto do Congresso Nacional e que o governo apoia e tem interesse, e o Supremo também apoia, entende? Então, eles quiseram transferir essa maioria circunstancial para dizer que foi uma derrota do governo, a retirada, já que a votação da urgência tinha sido feita, mas já era um aviso, que ela não foi por larga margem, entende? Nós vimos, foi cerca de 238 votos a 190 e tantos. Então, foi pequena a margem, tanto que o Partido Republicanos, né, que votou, por incrível que pareça, na urgência, votou em massa a favorável, uma semana depois fechou questão contra. E eram 38 deputados deles votando pelo sim e 8 pelo não. Eles viraram tudo isso, então isso inverteu a lógica e precisaria se recosturar. O que aconteceu ali foi uma imensa pressão das big techs, entende? E o lobby deles dentro do Congresso Nacional, e isso que nós estamos verificando aí com o Telegram, com o Google, que foi praticar crimes, né, contra a soberania nacional, atentando contra a democracia brasileira mesmo. Quer dizer, empresas que nem são produtoras de conteúdo jornalístico e tal. Eles tiveram uma influência grande. Segundo, é a organização da própria oposição, da extrema-direita, porque a extrema-direita se elegeu com mentiras, e ela depende das fake news. Então, nós tivemos... Veja, para eles, essa é uma questão de vida ou morte. E para a direita internacional também, o trumpismo e etc., eles precisam dessa liberdade de expressão. Defensores da ditadura, da tortura, do AI-5, agora são os maiores defensores da liberdade e da liberdade de expressão, que é uma contradição enorme. E tem um terceiro segmento, que é o fisiologismo mesmo, né? O sujeito está ali chantageando o governo por cargos ou emendas, então ele vai... projeto a projeto, entende? Ele pode aumentar. Mas eu digo para você que uma grande parte foi ideológica mesmo, um fundamentalismo religioso, evangélico, principalmente, que inventou aquela mentira, inclusive, da Bíblia, né? Quer dizer, que a Bíblia iria ser censurada e etc. Então,
não se teve segurança para votar o projeto e, logicamente, isso recai aparentemente, sobre o governo, porque grandes emissoras também estão numa linha assim de querer colocar o governo no centro da roda, né? Bom, essa é uma questão. Agora, a segunda questão, que é o problema da considerada derrota, que foi a questão do saneamento, né, das mudanças no saneamento feito por decreto pelo Lula. Bem, eu que sou radicalmente favorável à estatização da água, tá? Inclusive da Eletrobras também, acho que faltou um operativo correto, inclusive de momento, de articulação e etc., porque nós tivemos um deslocamento aqui, Joaquim, o Centrão, que era puramente fisiológico, clientelista, corrupto, etc., ele agregou um componente ideológico de extrema-direita, ele se deslocou ideologicamente também. Então, nós estamos com mais problemas do que nós tínhamos, né? E essas questões relativas à política econômica, no geral, né, nós estamos numa camisa de força. Então, você falar em privatização, ontem à noite eu fiz o primeiro discurso a favor da entrada da AGU para garantir, entendeu, um direito líquido e certo da Eletrobras, ou seja, dos bancos públicos, na verdade, da parte pública da Eletrobras, ter o voto, né, correspondente às suas ações, 43%. E eles votaram alguma coisa aqui que não pode ser maior que 10%. Isso foi apelidado de pílula do veneno, né? Ou seja, você não retroagir de qualquer forma a privatização, seja pelo valor que você terá que investir para recuperar, né? Oi, Alexandre. Estou ouvindo bem. Alexandre, é que caiu a minha imagem aqui. Não. Eu estou chamando aqui o auxiliar. O deputado, nós estamos te vendo. Nossa, tá, nós estamos vendo você. Escureceu a tela. Desculpa aí, Joaquim. Não, fica tranquilo. Pode continuar falando, que eu pensei que você não tivesse percebido. Eu sei assessoria tecnológica aqui não funciona, não. Entendeu? Mas ele me arrumou um computador novo que só me dá trabalho. Tá? E a Câmara que trouxe para os deputados. Eles estão estreando aqui, desculpa aí, tá? Mas o que eu estava falando era que, assim como na Eletrobras, entendeu? Você tem uma onda, entende? Não há um debate limpo sobre a questão. Então, se você defende por que é melhor o sistema estatal combinado, PPP e etc. e tal, é o seguinte: não haverá esgoto e água no Brasil sem privatização. Essa é a verdade absoluta, entende? Como não haverá mais investimento em eletricidade no Brasil, como se a Eletrobras não tivesse sido fundada lá no tempo do Getúlio, entendeu? E foi vendida pelo preço de apenas uma hidrelétrica, né, da sua. Então, aquilo era previsível, o resultado era previsível e eu acho que teve uma ingenuidade. Então, devia ter sido feito um processo de articulação política bem melhor, porque você tem uma Câmara privatista. Por isso que ir para o Supremo nessa questão da Eletrobras tem muito mais chances, apesar de ter caído com o Cássio com K, a relatoria do projeto. Então, eu diria o seguinte: nós estamos num momento em que a correlação de forças aqui, devido ao resultado polarizado, a pequena diferença e tal, e porque a eleição do Congresso Nacional ele nem refletiu essa maioria. O Centrão teve maioria, entende? O Centrão e a extrema-direita teve maioria, e a esquerda permaneceu com uma fatia mais ou menos semelhante, um pouquinho maior apenas, mesmo com a vitória do Lula. Então, como a gente não tem rua no momento,
e eles dominam as redes, a extrema-direita. Então, nós estamos no momento que nós precisamos discutir como reagir a essa questão. Perfeito. Para voltar um pouco do assunto da fake news, como do problema da fake news, que a regulamentação é uma necessidade, mas como fugir da armadilha quando o empenho muito grande da Globo para aprovação do projeto, isso eu penso que atrapalhou, e muita gente falou, onde a Globo está, tem algum interesse que não é público, deve ser um interesse particular. Como avançar na questão da regulamentação sem deixar margem de que está participando de uma campanha em que a Globo tem uma atuação muito forte? De fato, se criou uma situação, Joaquim, em que você tem as big techs, de um lado, que não são empresas jornalísticas, certo? Não são produtoras de conteúdo, né? E estão fazendo editoriais, né? Como o Telegram fez hoje, ou colocando na busca de um Google, que tem 96% do mercado de buscas, te levar para a indução de uma posição contra o PL das fake news, né? Por outro lado, como a Globo tem interesse nisso, sim, e tem, porque ela produz conteúdo jornalístico, então entra essa questão. As big techs têm muito interesse na monetização das redes, certo? E na monetização de produção de ódio e intolerância, em manipular o algoritmo e assim por diante. E a Globo tem interesse numa outra questão, que ela se julga produtora. É claro que na polarização que está, então, tem um problema real. Se você pegar uma bancada fundamentalista religiosa que não gosta da Globo, certo? Pelo lado dos costumes, né? E, por outro lado, vendo que ela tem um imenso poder econômico também, então há o contraditório do poder econômico de cá, poder econômico de lá, mas para nós é outra coisa. Para nós o que existe é o seguinte: você precisa de uma regulação das redes. Essa é a questão principal. E eu digo para você que eu, particularmente, acho que o relator, o Orlando Silva, fez um trabalho de pesquisa, de negociação vasto. Inclusive, tem coisas que eu não concordei nas concessões para tentar passar o projeto. Por exemplo, com essa questão da imunidade parlamentar, ou seja, os deputados todos não podem colocar qualquer conteúdo que seja criminoso na rede, mas um parlamentar pode. Como assim? A liberdade e a imunidade material não é para praticar crimes, entende? Se você for pregar o nazismo, se você for fazer propaganda de pedofilia, isso não pode, entendeu? Isso é crime, é atentar contra o Estado de Direito democrático e etc. E havia essa concessão para esses deputados aqui, esse esgoto que brotou da sociedade e elegeu, sim, pessoas que só falam em violência política, que defendem o golpe militar de 64, que são bolsonaristas raiz, que defendem o golpe do dia 8 de janeiro e assim por diante, e ainda estão aí pedindo uma CPMI. Entende? Veja, o golpe foi televisionado e eles estão pedindo uma CPMI, para você ver o tamanho do problema, que eles acreditam que pode criar uma narrativa contrária frente aos fatos, vamos chamar assim. Então, se tornou um problema complexo por causa disso, porque não há uma racionalidade nessa questão, e isso virou poder mesmo. Então, eu acho que essa questão da produção de fake news e de mentir para o público, esses aplicativos com larga inserção na sociedade por canais praticamente subterrâneos, etc., eles passam por fora, inclusive, da Globo. Eu dava um exemplo aí, já que ontem, fantástico, teve uma matéria importante, eu fiz um tweet, entende? E
era boa. Tem o Twitter manifestações, apareceram várias manifestações do tipo assim, mas quem vê a Globo, entendeu? A Globo não interessa mais, entendeu? Ou seja, a minha fonte de informação é outra, entende? Você, velhinho, sai daí, porque vai dormir, porque só você que vê a Globo. Uma coisa assim. Ou seja, é complexa a situação. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento que esse projeto ele não pode ficar engasgado. É preciso ter alguma regulação. Eu finalizo dizendo o seguinte: os países, a proposta que está no relatório do Orlando Silva, preliminar, né? Agora ele está fazendo novas modificações que eu não sei exatamente onde vai chegar. Agora, ela acompanha um pouco o que aconteceu na Europa em matéria de legislação, de regulação das redes, né? Então, não é uma novidade que nós estamos votando, é que aqui o fascismo avançou mais. É verdade. Deputado, mas é que isso você conhece bem, experimentou, e eu, como profissional de imprensa, sei como é duro se o debate fica concentrado da mídia corporativa. É duro. Qualquer lugar que você vai bater em rádio, vai bater em jornal, eles constroem a narrativa. E ali, eu dei um exemplo, se nós fizéssemos matéria para dizer lá atrás que a condenação do Lula era ilegal, isso poderia ser considerado desinformação na ocasião. Poderia ser tirado. E a narrativa prevaleceria. A narrativa da TV Globo, dos jornalões, da jornal quando tem internet, eu falo, das rádios. Então, é um assunto, às vezes eu insisto nisso, porque eu digo, é algo que pode se voltar contra os progressistas, contra a própria esquerda, porque pode ficar sem voz. Porque se constrói uma narrativa via judiciário, como foi feito, a Lava Jato foi muito bem feito. Se não houvesse todas as denúncias depois de manipulação, a narrativa teria prevalecido. Condenação para o STJ, condenação para o TF4, STJ, tudo feito. Agora, esse é uma armadilha que às vezes eu falo, como jornalista mesmo. Eu fico preocupado porque eu trabalhei e sei como é difícil estar numa redação da mídia corporativa e esperar alguma brechinha em que você possa dizer algo que realmente seja relevante, de interesse popular. Porque senão prevalece porque é uma camisa de força dentro das redações, mas prevalece uma narrativa sempre de acordo com o interesse que é um projeto neoliberal, privatização, etc., que os jornais defendem isso. A única observação que eu vou colocar, mas eu sei que vocês estão trabalhando nisso, e como você disse, e eu também digo, a regulamentação é absolutamente necessária para que se tire a barbárie, mas tem que ser feito de alguma maneira. O ideal seria que regulamentasse a mídia também. Quando você fala na Europa, se tiver, por exemplo, greve, e uma emissora não levar alguém que defenda a greve, a emissora não vai ao ar. Exatamente. Tem que levar. Aqui não. Então, porque não existe regulação nenhuma. Aí, no caso da mídia corporativa, prevalece, nós fazemos o que queremos. O controle como é que é? É o controle remoto. Você tem o mecanismo de controle, é o controle remoto. É observação para fazer, que eu sei que você é um deputado muito combativo, para isso ser colocado também na pauta de discussão, porque pode ser um tiro no pé de todos nós. Eu acho que a sua ponderação é bastante justa, entende? E eu acho que não nos foge, até porque eu observo muito a mídia corporativa, né? Eu zapeio, inclusive, as emissoras e leio os jornais. Então, você tem temas que são um verdadeiro massacre na mídia corporativa. Agora, veja, nós estamos vivendo a seguinte situação, Joaquim. Como nós estamos... democracia ou barbárie, nós saímos da barbárie para restabelecer algum grau de normalidade e tal, nós esquecemos de que a hegemonia dessa mídia corporativa ela está particularmente... Veja, o Lula voltou,
né? Onde ele voltou bem? Área ambiental tem apoio, entende? Defesa de direitos humanos melhorou muito, entende? Você vai ver que tem pautas progressistas de costumes, luta contra o ódio, a intolerância, o preconceito, etc., que melhorou muito. Agora, entre na pauta econômica e você entra na camisa de força que eles querem. Então, como que o Lula pode pensar, o governo pode pensar em voltar atrás em privatização? Um exemplo que nós demos no saneamento é o seguinte, quando o encaminhamento que nós fizemos aqui. Se você fizer um balanço de vários países importantes que reviram a privatização da água, em várias partes do mundo, na Europa, na América Latina e etc., porque não deu certo a privatização, porque aumentou as tarifas, porque foi péssimo serviço e tal. Isso não se leva em conta. O que se leva em conta é que tem que entregar isso para o capital privado, né? Então, esse por exemplo, o Lula... Eu vi uma jornalista que faz aquele Estúdio I falar que, assim, como é que o Lula está há tantos anos no governo, ele não entende como é que forma a taxa de juros, né? Porque o Lula está reclamando da alta da taxa de juros, inconformada de tanto Lula reclamar, mas não importa que 80% da população, pelo Datafolha, dê razão para o Lula, entende? Ele está certo nessa questão, e todo mundo sabe que é um absurdo a taxa de juros brasileira, até com o Prêmio Nobel de Economia falando, ninguém vai contestar, porque é o mercado falando, né? E o mercado é a voz de Deus, aí, o oráculo de Delfos, né? Como disse o nosso new aliado, o Reinaldo Azevedo. Então, acontece mesmo, a política dá volta, né, Joaquim? Então, como diz lá, eles criaram uma camisa de força, né? E isso é fake news também, entende? Então, nós não vamos ser ingênuos de achar, eu acho que a gente tem que ir por etapa. Então, nós temos que apresentar, eliminar os bolsonaristas e esse lixo, esse esgoto que eles põem na internet, impedir essas mentiras deslavadas, como dizer que quem invadiu a Praça dos Três Poderes no dia 8 foram os infiltrados da esquerda, tal. Depois eles não mostram nenhuma, não tem importância, eles vão pelo WhatsApp e mostrando. Então, primeiro vamos limpar essa área, depois vamos, agora já tem, se você ouvir a CNN, você vai ver que, às vezes, tem 5 pessoas com a mesma posição, e elas são contra o MST, não tem nenhuma posição lá que vai defender a reforma agrária. Às vezes, eles fazem um debatezinho, eu já fui, entende? Para colocar um contra o outro. Mas, quando é os comentaristas, os 5 a favor, como também na Jovem Pan e tal, ou no mercado, na Globo, a de economia, é tudo igual. Então, veja, isso aí é uma ditadura, digamos assim, do pensamento também, né? Então, a regulamentação da mídia corporativa, se você falar isso, também é censura, como a direita está falando que é censura das redes e as big techs. Então, é uma discussão complexa, né? Mas eu acho que a gente tem que ir por etapa, escolhendo inimigos e fazendo algumas alianças para chegar numa regulamentação razoável. Tá ótimo. Deputado, quantos mandatos você já tem como deputado federal? Qual mandato que é? Eu estou no 7º mandato aqui e cumpri também uma parte de suplente em 99, 2000. Tá? Chega 7º mandato. E você tinha mais uns 4 mandatos estadual, é isso? Eu tenho 2 estaduais. 2 estaduais, em São Paulo. Na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que eu te pergunto é o seguinte: este agora, nesse momento, é o pior parlamento que você já viu? Sei que você sempre lutou. Olha, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que, se você observar, foi muito ruim a legislatura passada também, né, com o Bolsonaro e tal.
Mas o que houve aqui foi que eu acho que... Você veja, o que aconteceu com o PSDB? O PSDB ele derreteu, literalmente, entende? Uma grande parte foi para a extrema-direita mesmo, a outra foi derrotada, entende? Então, aquele resquício de social-democracia, que nunca houve na prática com o PSDB, social-democracia clássica, não. Mas algumas pessoas mais abertas, né? Mas, não tem mais nada aqui, entendeu? Zerou. Então, esse fundamentalismo religioso, bancada da bala, a bancada ruralista que eu vi crescer desde o Código Florestal, em 2010, que eu fui um dos maiores combatentes contra aquela mudança do Código Florestal. Dali em diante, eles se organizaram como uma bancada gigante aqui, de pautas. Então, eu diria que agora elas foram daqui de bancadas de interesse econômico e de fisiologismo e clientelismo para um deslocamento para algo mais assim próximo de um regime autoritário, totalitário, fascista mesmo, entendeu? Pensamento. Eles não têm vergonha de falar de tortura. É o que o Bolsonaro fez. Eles não têm vergonha mais de falar certas coisas que a direita nem na ditadura falava. Entende? Então, essa eleição de sargentos, coronéis, delegados e não sei o quê é uma barbaridade, entende? Porque são pessoas que foram eleitas em cima de preconceito, de ódio, de segurança. Então, eu diria que sim, na minha experiência, esse daqui talvez seja o pior Congresso, e o Lula vai estar tendo que manejar um governo nessas condições que nós estamos vivendo, entende? Então, mas é o que temos para o momento. Ganhamos as eleições, derrotamos o Bolsonaro, e o que me deixa feliz é que ele chegou de viagem, foi 2 vezes na Polícia Federal depor, entendeu? Essa é a parte boa, entende? Porque todo dia tem um áudio, todo dia tem um vídeo, essa parte está animada, entendeu? É a joia, é o cartão de vacinação, entendeu? Essa parte toda de pensar que o bolsonarismo quis, desde o primeiro dia, se perpetuar no poder. Isso é um projeto de poder, de perpetuação. E a segunda coisa é que hoje, né, o Bolsonaro teve que entregar o telefone dele, entendeu? E o general Heleno não pode mais ameaçar, entende? Invadir o Congresso. Eles já fizeram, e deu errado. Entendeu? Então, pelo menos disso a gente se livrou momentaneamente, entendeu? Momentaneamente. Então, tem esse lado bom também, senão nós vamos ficar muito pessimistas aqui, né? Então, eu também me divirto um pouco, viu, Joaquim? Entende? Eu vou para a tribuna, esculhambo os bolsonaristas, entende? O dia todo. Isso aqui é a coisa que mais me faz feliz, entendeu? E a adrenalina. Porque... Entende? Quem lutou 21 anos contra a ditadura tem que aguentar essas coisas aqui, entende? É de lascar. Então, mas também fico feliz aí que os indígenas estão fazendo passeata, passeando de cocar aqui pelo Congresso, entende? Então, eles estão tendo que aguentar muita coisa também. Então, esse momento de polarização que nós estamos vivendo, mas o principal mesmo é que o governo Lula precisa dar certo. Entende? O precisar dar certo tanto no campo programático e particularmente no econômico, entende? Ele não pode recuar, ele vai ter que fazer algum grau de enfrentamento, e nós temos que rever todo o processo de organização social e popular, porque a gente sente a fraqueza dos movimentos sociais mobilizados, porque muita coisa mudou na sociedade, né? Então, não é a mesma realidade. Mas, felizmente, nós conseguimos fazer essa virada, que foi vencer a eleição, mesmo por pouco, e com tudo que o Bolsonaro usou para torpedear uma vitória legítima. Agora, Ivan, já foi para você o período, para o Brasil como um todo, já foi mais difícil, né? Você ficou tempo preso, você era estudante, né? Preso, e no momento até que começava a redemocratização,
E você nem podia participar porque você não estava preso, não é isso? Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu fui anistiado outro dia aqui, não sei se você viu, entende? Eu fui o primeiro a receber, um dos primeiros a receber a anistia, porque o Bolsonaro, no estertor aí do governo dele, junto com a Damares, eles resolveram pensar 2 processos de anistia que ainda estavam lá de pessoas que tinham visibilidade. Um foi o ex-presidente Dilma e outro foi o meu processo, que eu era deputado. Então, ele preparou até uma live no dia seguinte, porque o sujeito que foi relator do meu processo era assessor dele e do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Para você ver que gente que estava lá. E o Rocha Paiva, o general, faz um prefácio do livro do Brilhante Ustra, ou seja, nós fomos julgados por um tribunal de exceção, né, em vez de uma comissão de anistia. Então, agora o Lula inaugura essa fase e nós vamos lá receber a anistia. Eu, em 72, entrei na clandestinidade. Eu já militava desde 66, 67, no movimento estudantil, na Faculdade de Engenharia Mauá, e depois, mais tarde, né, pós AI-5 também, na Polop, no POC, e eu entrei na clandestinidade definitiva em 72, Joaquim. Ou seja, eu fiquei 5 anos e meio clandestino até ser preso em julho de 77, né, que já era o Geisel, né? E nós tivemos e passamos por tudo que os presos políticos da ditadura passaram, que é tortura, o sequestro, a tortura, com todos os requintes que nós colocamos numa carta dos presos do Movimento pela Emancipação do Proletariado, que teve um impacto muito grande. Em outubro de 77, nós tiramos da cadeia essa carta. Nesse ínterim também, o general Frota tentou dar o golpe dentro do golpe, sobre o Geisel. E isso facilitou para a gente, porque, apesar da gente ter sido preso, torturado, 10 dias no DOI-CODE, 50 dias no DOPS, etc., vamos para Bangu, tudo isso, ocorreu essa tentativa de golpe sobre o golpe, e nós conseguimos tirar essa carta. Então, nós fizemos 2 greves de fome na cadeia, fomos libertados em novembro de 78. O processo demorou 1 ano para correr, entende? Porque já havia movimento de massa e de anistia nas ruas, e, mesmo assim, em novembro de 78, eu fui condenado a 3 anos de prisão. De 78. Eu fui condenado a 3 anos de prisão, por 10 do MEP foram condenados a 3 anos e 2 anos de prisão. Por quê? Por organizar partido político clandestino proibido pela Lei de Segurança Nacional, artigo 14, ou seja, era proibido organizar partido político. Então, é o que eu falo aqui quando esses fascistas falam assim, se eu não tivesse lutado lá, você não podia ser deputado, imbecil, hoje. Entende? E não ia ter congresso aberto aí, não. Entende? Eu e milhares de brasileiros, né, e brasileiras. Então, que partido que era que você tentou criar? Qual foi? Qual foi o partido? Nós fundamos um movimento de emancipação do proletariado, pela qual eu fui processado, o MEP. Tá? E mais tarde o MEP teve um papel aí na fundação do PT, como todas as outras organizações de esquerda e tal, junto com os sindicalistas, com a Igreja Progressista e etc., que formou aquela amálgama que resultou no PT. Você sabe que eu fiquei 25 anos no PT, né? Eu fui da direção nacional do PT 23 anos. E depois no PSOL. Então, eu já estou com 4 mandatos, 5 mandatos no PSOL, né? E 2 no PT, federal e 2 estadual. Agora, eu só queria finalizar isso. No dia da anistia, né? Agora aqui, eu levei o meu diploma de engenheiro e de professor também. Eu tenho 2 diplomas, de engenheiro, eu não pude usar nenhum. Porque quando eu entrei na clandestinidade, eu fechei o meu curso de engenharia e de matemática. Então, eu levei lá porque, segundo o relator do processo de anistia, eu era só um estudante. Não, eu dava 40 horas por semana e fazia engenharia e matemática também. Então, eu fui como profissional, eu dava aula numa escola pública em São Paulo, né, de matemática.
Então, eu levei o meu diploma para lá para desmentir todo o comitê fascista que eles montaram da senhora da Alves. Então, é uma experiência. Você conseguiu terminar a faculdade? Porque você conseguiu terminar? Terminei você os dois conseguiu? cursos. Eu consegui terminar os 2 cursos, entende? Mas eu fiz você estava na clandestinidade. Como é que você conseguiu? Não, eu ainda estava na legalidade. Eu fiz o último exame, faltava uma prova, eu já estava sendo procurado pela polícia e eu fui lá com uma militância de 30 estudantes, enquanto eu fazia a prova de recuperação, passei, entende? Só que eles foram me buscar na colação de grau e depois no baile de formatura. Eu só fui fazer a colação de grau em 1979, quando eu voltei. Quer dizer, 8 anos depois. Por isso que eu levei o meu diploma lá de engenheiro. Eu também tenho CREA, entendeu? Que eu nunca usei, que eu nunca exerci engenharia, apenas me formei. Já matemática, não. Eu voltei a trabalhar como professor, tenho a carteira do MEC e fui até 86, quando eu me elegi deputado estadual, né, por São Paulo, lá pelo PT. Então, essa é a história, né? Quer dizer, estamos aqui até hoje, vamos até onde for possível a gente avançar e com esperança, porque não é fácil você chegar aqui. Hoje é quase proibido você falar eu sou socialista. Eu lembro que um sujeito foi para a tribuna ontem, a primeira coisa que eu quero falar é que o Orlando Silva é um comunista. Qual é o problema? Entendeu? Ele foi na tribuna falar isso. Eu vou na tribuna e falo, eu sou socialista mesmo, entendeu? E qual é o problema? Né? Então, quem não deve não teme, né, Joaquim? Então, vamos que vamos. Que legal, viu? Que bom. E foi uma luta muito grande. Quando você foi preso, lá atrás, foram buscar você na colação de grau, você não pôde ir na colação de grau, porque você já estava fugindo da polícia, você sabia que ia ser preso, né? Essa é a verdade. Já sabia. Já sabia. E você era da luta armada? Não? Chegou não. A ser? E queriam prender você por quê? Não, eu não fui da luta armada pela seguinte razão. Eu participei dos movimentos intensamente, movimento estudantil, inclusive do Partido Operário Comunista, e teve uns rachas, né? Porque quando veio o Ato Institucional número 5, a grande polêmica era que você que tinha trabalho operário, trabalho estudantil, eu era líder estudantil, liderei greve na minha faculdade, participei de todas as passeatas. Então, acabou esse movimento. Então, as pessoas... A luta armada foi, assim, uma colocação. Precisamos ir para a luta armada, porque não dá para fazer mais trabalho de massa e tal. Então, esse foi o grande debate na esquerda. E eu participei do POC, eu participei do racha do POC. E eu optei pela luta de massas. Vários companheiros, amigos, optaram pela luta armada e, infelizmente, posso dizer a você que a esmagadora maioria foi morto pela ditadura. Inclusive, grandes companheiros, amigos valorosos, né? E foi aquela... E nós começamos, quando eu entrei para a clandestinidade, passei a organizar, e em 74, 75, quando você começa a ter uma abertura mínima, você começa a organizar movimento operário, movimento estudantil, movimento popular e tal, que eu acho que era a luta mais interessante. As experiências de luta armada no Brasil, do ponto de vista estratégico, apesar de todo o heroísmo e do reconhecimento, ela não se mostrou capaz, né, de responder àquela demanda, do tamanho da ditadura, né? Mesmo a gente tinha uma visão muito idealizada do poder da burguesia brasileira e da própria força da ditadura militar. Mas, aos poucos, a gente foi ganhando terreno e a ditadura foi se enfraquecendo até a gente chegar aí a 85, 86, né? E a Constituinte. Eu espero que você tenha mais um tempinho, que eu queria perguntar para você, que eu acho muito importante, você que teve essa visão lá atrás, do racha, de que o importante é a luta de massas, que a luta armada era
taticamente errada naquela ocasião. Você enxergou assim. Eu pergunto para você, com esse crescimento da extrema-direita, qual a avaliação que você faz? Onde é que nós erramos? Primeiro ponto. Segundo ponto, como recuperar esse espaço? Eu estava vendo outro dia o Chico Buarque recebendo o prêmio Camões, né, lá em Lisboa, uma linda leitura que ele fez, e ele falou assim, nós vivemos 21 anos aí desses anos de chumbo, se quiser, da ditadura, né? Eu nunca pensei que às vezes o poço podia ser mais fundo, ou seja, considerando que o bolsonarismo também, e eu concordo com ele, é um retrocesso civilizatório que nós vivemos, entende? Só que ele não é um fenômeno nacional só, entende? Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos, Joaquim, foi uma barbárie, uma barbaridade. Aquela invasão do Capitólio é o crime enunciado e depois o nosso 8 de janeiro. Quer dizer, é algo assim. A gente não imaginava que eles fossem tão ousados, né? Então, houve todo um. No caso brasileiro, é outra coisa, é um pouco mais complexo, e é uma coisa que também, quando eu saí do PT e fui maturando as coisas, por exemplo, a discussão sobre a punição para os torturadores, né? E os chefes militares. Todos os países da América Latina deram uma solução para isso. No Uruguai, na Argentina, no Chile, etc. Está lá o Videla e esses Macera, foram tudo parar na cadeia, prisão perpétua. Aqui não. O capitão Wilson Machado, do Rio Centro, entende? Terrorista, entende? Foi promovido. Ele foi promovido a major, com vísceras saindo pelo corpo, porque ele queria bombardear um show no Rio Centro com 20 mil pessoas, né? E eles abafaram tudo, eles fizeram a transição por cima. O Brasil é o país da transição por cima. Não tem rupturas. Isso vem desde a independência, passando pela escravidão, a República, 30, 64 e até 89, com o Collor, né? Então, o que acontece é que o bolsonarismo, digamos assim, ele é fruto desse processo inacabado. Por exemplo, os militares nunca saíram realmente da sua cabeça que teve uma revolução em 64 e não um golpe de Estado, pelo qual devem ser punidos. Eles continuaram com os discursos, e vai se fazendo média daqui e dali, e os generais helenos, Braga Netos, aí, que foram para a porta de quartéis, continuaram ainda, como o Bolsonaro, que é esse delinquente, essa excrescência política que chegou à presidência da República do Brasil, né? Então, esse é uma visão. A segunda é uma elite nacional que não tem projeto de nação. Nós não temos uma elite que tem projeto de nação. Essa é uma velha discussão da esquerda. Se você fazia uma etapa da Revolução Brasileira com industriais contra o latifúndio, lá atrás, no PCB e tal, que foi vindo para cá, sempre achando que havia pelo menos um núcleo, né, dessa elite econômica que topava, digamos assim, construir pelo menos um regime democrático, o que não se manifestou real, porque o capital financeiro, 98% deles que estão na Faria Lima são fascistas e bolsonaristas de carteirinha, entende? Então, isso tudo vai te mostrando um caminho, entende? Que é difícil, né, de ser superado. Então, nós não esperávamos, entende? E tem todos os erros da esquerda também, porque, ao mesmo tempo, né, quer dizer, como nós estamos vendo as dificuldades que estamos vivendo na América Latina, que o pêndulo, por exemplo, nós ficamos felizes com a vitória do Boric no Chile, do Petro na Colômbia, e mesmo no Peru, e etc., que a gente não conhecia bem, é fraco também, não é uma pessoa que tenha tradição de esquerda, mas o que está acontecendo é um recuo. Veja o que aconteceu na Constituinte Pinochet. Eles estão fazendo a Constituinte, a equipe Pinochet, lá no Chile, entendeu?
E aqui também nós estamos vivendo esse momento de correlação de forças mundial, ou seja, é difícil você prever, entendeu, se esse desenlace, porque a direita também não tem um projeto para o Brasil. O projeto deles é manter a exclusão social, a quase escravidão, entende? Eles não se importam que o Brasil não cresça durante 40 anos seguidos, entende? Eles criaram essa camisa de força no mercado financeiro, né? E não há essa modernização real da nação brasileira e a incorporação de grandes massas. Então, isso vai gerar também contradições enormes. Então, nós vamos ter que desatar esse nó futuramente. Eu acho que nós conseguimos fazer um corte, que foi a eleição do Lula, porque se nós pensarmos o que seria a continuidade dos 4 anos do Bolsonaro, né? Não, e aí ia fechar mesmo o Supremo, entendeu? Ia ter uma maioria esmagadora de extrema-direita no Congresso, você ia ficar encurralado num canto, ia ser um ataque mais direto ainda a todas as formas de organização dos trabalhadores, entende? E levar o país para uma extrema-direita. Felizmente, isso foi... nós conseguimos um fôlego para tentar uma saída por aí. Então, eu considero também o bolsonarismo um retrocesso civilizatório, nós temos que superar essa fase. Não é o Bolsonaro figura, sabe? Que ele pode até não ser candidato a presidente mais, mas o bolsonarismo ficou aí, entendeu? E nós temos que fazê-lo voltar para o esgoto de onde ele nunca deveria ter saído. E aí uma aliança com até setores do centro-direita seria também aceitável? Ou seria até desde necessário? que sejam democráticos e civilizados, né? Ou seja, essa questão da capacidade do diálogo e de você não partir para a barbárie, né? Então, mas o problema é que o pensamento conservador no nosso país se mostrou muito forte. E ele se permitiu se revelar no preconceito, no ódio, no racismo, né? Na homofobia, na misoginia. Isso aí virou... Mas não é só isso. Eu acho que é a exclusão do pobre, entende? Aqui no Brasil... não se tem um projeto para incorporar as grandes massas no projeto de distribuição, de solidariedade, de reconstrução, de educar um povo como um todo com um projeto de nação. Não tem. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu fui o encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação, Joaquim, aqui em 98, no PT ainda, tá? Nós formulamos um plano com 5.000 educadores, eu só encabecei o plano, né? Não havia, o Fernando Henrique não queria fazer o plano, sabe por quê? O plano tem prazos e metas, e a meta era botar 10% do PIB na educação pública. Até hoje nós estamos raspando os 5,5% de gasto público, e eles acham que isso continua sendo... O Brasil não precisa mais do que isso, pelo contrário, entendeu? Que é mal usado, como os tucanos falavam também. Então, é aquela história, né? Quando você vê a recuperação do Japão ou da Coreia, dentro do capitalismo, estou falando dentro do capitalismo mesmo, você vai vendo que para você ter um plano de alavancar para o futuro, você precisa de medidas radicais, entende? Então, de planos de governo, de estratégias de governo radicais. A gente não vê isso aqui, entende? Arcabouço fiscal não pode crescer mais que 2,5%, entende? Porra, já começou mal, entende? Porque a pressão é muito forte, né, contra você incorporar realmente os desejos e as necessidades que o povo tem.
Muito bom. Eu me lembro dessa discussão do PIB, quando se falava 10%, eu falava, não, mas já tem investimento de 10%, só que incluía investimento privado. Né? Claro. Então, as pessoas falavam, era da época do governo Fernando Henrique, não, já tem 10%. Tal. Entendeu? E, na verdade, o que proporciona, vamos dizer assim, combate à equidade é a educação pública. Né? Oportunidade de desenvolvimento das pessoas e inclusão social. Né? Mas as pessoas falavam isso, não, mas já tem 10%. Mas como tem? Não, se considera os privados, aí já passa dos 10%. Né? E a natureza é completamente diferente. Na verdade, o ensino privado, de certa forma, é até uma manutenção da desigualdade, né? Você barrar os mais pobres de oportunidades que sejam iguais para todos. O Ivan, eu quero agradecer, eu sei que nós passamos do horário, combinamos 30 minutos, e o papo estava bom, então vamos conversando. Eu quero agradecer você, se você quiser fazer uma palavra final, fique à vontade, agradeço mais uma vez por compartilhar esse tempo conosco. Não, só queria agradecer a vocês também, sempre é um prazer estar aqui no 247 e trocar essas ideias aí, que a gente possa colocar o nosso país e o povo brasileiro em primeiro lugar, porque esse país tem um potencial enorme, tem vantagens comparativas enormes, mas é o tal negócio, quando é que chega o futuro? Eu não quero mais ouvir que o Brasil é o país do futuro. Então, eu espero que a gente consiga soluções mais rápidas com apoio popular. Agradecendo a Sara, né, querida? É Sara. E a você, Joaquim, pela atenção. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, boa noite para você, Ivan. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Tchau, Eu que agradeço. Bom, temos aqui mais os nossos minutinhos finais, né? Estamos aqui terminando. O Ivan é sempre uma conversa muito agradável, né? Ele é demais. Ele é demais. Muito experiente e ele se emociona, não, ele se empolga muito com o movimento de massa, né? Encontrei ele algumas vezes em algumas manifestações, ele realmente se enche de energia, ele gosta daquele momento, entendeu? Acho bacana, é bem bacana mesmo. Mas é isso, né? O Joaquim, esse evento que ele mencionou, em que o Estado brasileiro reconheceu que ele era um anistiado, foi um dos momentos mais impactantes desse governo e foi numa semana em que, infelizmente, o ex desse presidente, né, acabou deixando esse momento um pouco discreto, mas foi um momento muito bonito em que ele falou e o Estado, representado ali pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, pediu desculpa para ele. Foi muito bonito, assim, foi um dos momentos mais bonitos que a gente viu até o momento. E aí, por falar em belezura, Joaquim, o João Pedro está se amostrando aqui para a gente, fazendo inveja, que ele tem muitos amigos famosos, né? E aí ele desenhou o dia desse Flávio Dino, que reclamou que estava muito gordo no desenho, aí ele desenhou de novo, olha só, e Flávio Dino retuitou. Aí João Pedro está feliz sem parar, né? Como ele fala, estou muito feliz sem parar, porque o Flávio Dino retuitou esse desenho dele aqui. Que legal. Amigos famosos, né? Esse é o João Pedro. Amigos famosos. E merece, parabéns, João Pedro, pelo desenho, colocou a balança da justiça aqui, e merece, o Flávio Dino merece, né? Ele está muito afiado, né? Eu vi o desempenho dele ali, ele não cansa, entendeu? Muito afiado, muito afiado. Então, ele hoje está educando aí, de certa forma, porque é que esse pessoal não tem vergonha, né? Não tem, parece que o pessoal não cansa de passar vergonha. Mas não cansa, não, Está tendo uma oportunidade, todo mundo está vendo, de ensinar as pessoas, né? E é atacado, e ele fica na dele, mas a hora que ele fala, eu não sei, eu vi alguns, eu falei, cara, esse cara não tem vergonha? Eu acho que é melhor convocar mais o Flávio Dino, porque convocar o Flávio Dino para esse pessoal da extrema-direita é certeza de que vai passar vergonha. Ô, Joaquim, às vezes parece que a extrema-direita está fazendo propaganda
o governo, né? Porque eles vão lá para pedir para apanhar e é difícil até deturpar isso aqui na rede. Joaquim, só para não passar em branco aqui, a Mônica Mello está lembrando que naquela matéria que o Pedro Paiva fez lá em Nova York sobre o LIDE, o Lira afirmou que as privatizações vão continuar, que é assim que ele vê o desenvolvimento brasileiro. Enfim. Essa vai ser a luta. Esse é o modelo. Na verdade, essa é a luta. É você assumir, é ganhar dinheiro. Quando fala que a privatização da água foi revista em vários lugares do mundo, é porque a água, hoje em dia, você tem que conservar. Agora, quem é privado tem o interesse de que as pessoas consumam mais, porque ele recebe pela conta. Por isso que não dá certo. Na questão do saneamento, por exemplo. A água, hoje, qual é a prioridade? É conservação. Reuso, conservação. Essa é a prioridade total. E você ter outras fontes, água de chuva, trabalhar, etc. Agora, no fundo, uma empresa privada, mesmo uma semi-privada, como é o caso da Sabesp em São Paulo, que tem ações na Bolsa, quanto mais receita para ela, é melhor. Tá? Então, não tem essa... isso é incompatível. E vários outros setores, mesmo da Eletrobras, o que querem é... maldade. Né? Conta. O que querem é dinheiro. O que querem, no fundo, é colocar a mão no seu bolso. Isso eu ouvi de um empresário uma vez. É colocar a mão no seu bolso e tirar teu dinheiro. Essa é a luta. E a privatização proporciona isso. Comprar ativos baratos e ganhar muito dinheiro. Bom, é isso, né, Sara? Então, vamos ficando por aqui. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E boa noite para vocês. E até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.